Olá, amigos. Aqui estou mais uma vez. Estive ausente aí por alguns dias, mas cá estamos nós. Bom, hoje fui surpreendido com a notícia impressionante, a notícia que realmente mexe com o que eu tento entender da política nacional e do presidente da República. Bom, Jair Bolsonaro, segundo o jornalista Guilherme Amado, da época, afirmou que irá tomar a vacina. Decidiu tomar a vacina. Vejam só vocês. Bolsonaro, aquele que afirmou diversas vezes que seria melhor contrair o vírus do que tomar a vacina. Ou seja, seria melhor correr o risco de contrair uma doença fatal do que tomar a vacina. E disse que não tomaria de forma alguma, que já estaria imunizado por ter contraído o coronavírus. É lamentável a que ponto o nosso presidente chegou. E agora, como um passe de mágica, aquele Bolsonaro desvairado sai de cena e entra o mais coerente. Mas isso aí é conversa para boi dormir. É só para encher linguiça. Bolsonaro real não é esse. Vocês terem uma noção aí, já estamos no quarto ministro da Saúde, que é o Marcelo Queiroga, em meio a uma pandemia que já levou a vida de quase 300 mil pessoas. Nós estamos numa guerra sem um general. É como diz Thomas Hobbes, é uma guerra de todos contra todos. Não temos uma liderança nacional, né? Passaram pelo Ministério da Saúde dois brilhantes médicos, o Mandetta, que vinha conduzindo a pandemia logo no início de uma forma espetacular, o Nelson Teich, que não passou nem um mês, um dos maiores oncologistas do Brasil. Depois o Palermo Pazuello, o general de papelão, um homem que desonra a instituição militar, foi o que durou mais tempo na pandemia. Por quê? Porque seguia as orientações do canalha chamado Bolsonaro. Pessoas morreram pela ineficiência, porque não agimos cedo. O Brasil se negou a negociar vacinas lá no meio do ano passado. E hoje estamos aí patinando. Lamentável. E agora o Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade dos Cardiologistas do Brasil, assume o Ministério da Saúde, mas se for para ser subserviente ao presidente, ele não fará nada de diferente do Pazuello. Agora, se ele tiver o compromisso com o juramento que ele fez, o juramento de Hipócrates, que ele fez quando foi diplomado, médico, ele irá fazer um trabalho, não tenho dúvida, parecido com o do Mandetta e com o do Nelson Teich. Agora, se for para seguir as orientações do capitão de papelão, que disse que o Queiroga iria dar continuidade ao brilhante trabalho do Palermo Pazuello. Eu achei que aquilo era uma ameaça, pois não existe brilhantismo no que o Pazuello fez. Existe negacionismo, canalice. Então, é lamentável todo esse cenário. Nós estamos aí no meio de uma confusão total. Você vê que a confusão é tão grande que os estados, os municípios foram autorizados a, por si só, negociar vacinas. Porque o governo é inepto. Não existe uma união nacional contra o coronavírus. Existe um aliado, que é o Bolsonaro, ao coronavírus, e existem os governadores que estão aí aos trancos e barrancos tentando salvar a população de cada estado. Cada um por si e Deus por nós todos. É o que está acontecendo no Brasil.
ao invés de ter uma coordenação nacional através do Ministério da Saúde, através do Ministério das Relações Exteriores, não. Aliás, o Ministério das Relações Exteriores não tem nada de relações exteriores. Quem faz o diálogo com os países que são proeminentes, que estão aí em destaque na vacinação, como é o caso da Índia, da China, quem está fazendo esse diálogo é principalmente a Tereza Cristina, da Agricultura, o Fábio Faria, da Comunicação, o Michel Temer, ex-presidente da República, o governador de São Paulo, porque o Ministério das Relações Exteriores só leva tempo a brigar, a alimentar o ódio. Aliás, é o que o presidente faz diariamente. É tanto que a loucura é tão grande que, como eu já falei, os estados, os municípios estão criando consórcios para adquirir vacinas. É tanto que hoje a Assembleia do Estado do Ceará autorizou que o governo do estado compre 5 milhões e 800 mil vacinas Sputnik, vacina russa, né, da Rússia. É só uma autorização, isso não quer dizer que o país irá vender essa quantidade de vacina. Espero que essa vacina tenha realmente um efeito positivo, independente de nacionalidade. O povo precisa da vacina urgente, para ontem, porque a saúde caminha junto com a economia. É lamentável ver a situação econômica que estamos vivendo. A cesta básica subiu quase 100%. Óleo de cozinha subiu assustadoramente. Carne, feijão, tudo. É lamentável ver as pessoas passando dificuldade, comércio fechando. E o Bolsonaro não apresenta um plano, uma luz no fim do túnel. É preciso que se troque o presidente. Agora ele está tomando atitudes aí mais condizentes com a ciência, vamos dizer assim, como ele falou em relação a tomar vacina, usando máscara, porque agora surgiu um opositor, que é o ex-presidente Lula. É lamentável que teve que chegar a esse ponto. A justiça brasileira errou soltando o Lula, mas o Lula saiu e fez com que o Bolsonaro usasse máscara, tomasse vacina. A minha opinião é que um Brasil entre Bolsonaro e Lula, só quem perde é o Brasil, não existe vencedor. É muito triste chegar a esse ponto. Outra coisa que eu também queria comentar neste vídeo, em relação ao escândalo da rachadinha, que todo mundo achava que o líder seria o Flávio Bolsonaro, mas não. Segundo o UOL, que desbaratou todas as informações que tinha e conseguiu chegar ao ponto crucial. Bolsonaro. Os assessores do Bolsonaro fizeram movimentações semelhantes aos do Flávio Bolsonaro. Ou seja, os assessores de Bolsonaro, o próprio Bolsonaro é o líder dessa facção criminosa, conforme o UOL. A ponta do iceberg. Encontramos. Aliás, o Flávio é apenas a ponta. O iceberg todo chama-se Jair Bolsonaro. Um criminoso que agora se justifica essa guerra toda para salvar seu filho. Pois salvando o filho, salva-se a si próprio. O esquema de corrupção está entranhado na família dele. Nos gabinetes do Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, do Flávio, quando era deputado estadual, do presidente da República, quando era deputado federal em Brasília. Então o crime estava todo ali. E nós cegamos e elegemos esse enganador, esse engólatra, esse engodo que está aí na presidência. Mas temos o dever patriótico de expor esses desmandos e principalmente mostrar que Bolsonaro foi um erro que nós devemos corrigir. E corrigir o erro Bolsonaro não quer dizer eleger o Lula, voltar aos desmandos do Lula. Não, eles são semelhantes. Corrigir o erro é encontrarmos uma alternativa viável, conciliatória, que tem um projeto de Brasil e não um projeto pessoal.